Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Os irmãos podem se colocar em pé. Vamos ler na versão Nova Almeida atualizada. Então, vou convidá-los para uma leitura em uníssono. Na medida que o texto vai sendo exibido aqui, os irmãos vão lendo conosco, tá bem? Vamos todos juntos então. Logo depois, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e toda aquela região. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra lida, palavra que nos abençoa, palavra que nos edifica, mas que também nos desafia a olhar para o Jesus compassivo, o Jesus que se importa com a dor humana, e nos convoca também a ser compassivos e a nos importarmos com o sofrimento uns dos outros. Que na noite deste dia esta palavra fale profundamente a cada coração nesse lugar. Assim eu oro em nome de Jesus, pedindo a tua misericórdia para este momento. Amém. Amém. Queiram sentar, meus irmãos. Este me parece um dos textos mais lindos que nós temos nas Escrituras, quando se trata do ministério de Jesus. O momento em que a sua compaixão vai para além das palavras, ganha gesto, ganha atitude e muda o curso da história de uma família. Os irmãos sabem muito bem o contexto. Naim, um povoado pequeno, um lugarejo próximo a Nazaré. Um lugar simples, de gente humilde, que na realidade não era relevante naqueles dias, como ainda não é relevante no tempo presente. Naim era uma pequena aldeia, e o conhecimento histórico que se tem é que há algumas evidências da arqueologia que mostram que Naim era lugar modesto, pequeno, sem grande significado, e um lugar que não trazia aquilo que era próprio de uma cidade grande, portanto, um lugar pequeno. O censo britânico de 1922 e de 1931 dão conta que, em 1922, Naim registrava apenas 157 habitantes. No censo de 1931, aumentou para 189 pessoas e 34 casas. Aquele período em que o Estado de Israel ainda não estava estabelecido, a Inglaterra, o Reino Unido, tinha a supervisão daquela região. Portanto, o censo britânico traz esses números mais recentes. Todos esses, no ano de 1931, eram muçulmanos
e habitavam ali na pequena cidade de Naim. Então, se nos nossos dias, ou num tempo mais próximo da nossa realidade, Naim é um lugar insignificante, na época de Jesus também, aparentemente, era um lugar sem grande expressão. No entanto, aquele lugar se torna um cenário de algo importante no ministério de Jesus. Nós temos aqui a cena da dor. Uma mãe viúva tem um filho único. Este filho morre. E o cortejo está levando este jovem para ser sepultado. Eu não sei quantos de vocês já moraram em lugares ou lugarejos insignificantes como Naim. Eu já morei num lugar assim. Na minha infância, eu morei num lugar pequenino, no sul da Bahia, chamado Gurupá-Mirim. Esse lugar era aquele lugar que era praticamente uma rua, e que você conhece todo mundo. E quem morou num lugar desse sabe que quando falece alguém, logo a notícia circula na cidade e todos tomam conhecimento. E aí as pessoas vão lá no momento do velório para prestar solidariedade à família do falecido. No cortejo fúnebre, quase toda a cidade acompanha. Então a gente pode imaginar que Naim vivia esse momento aqui. O cortejo levava aquele corpo para ser sepultado, e a mãe, chorando naturalmente, acompanhava aquele momento ali. Mas, para a felicidade daquela mãe, naquele dia, Jesus decidira visitar Naim. Ele sai de Cafarnaum e vai para Naim, e está sendo seguido por seus discípulos e também por uma multidão. Se nós pensarmos no lugarejo, uma multidão, poderíamos pensar em 50 pessoas, 100 pessoas. Não dá para a gente imaginar aqui o número, mas o fato é que a Bíblia relata como sendo multidões, o que significa que havia uma quantidade significativa de pessoas acompanhando o cortejo fúnebre, que era o cortejo da morte, enquanto uma outra multidão acompanhava Jesus, que era o cortejo da vida, aquele que trazia esperança e transformação aos corações. Jesus, ao entrar na cidade, se depara com aquela mulher chorando, e ao vê-la, Jesus então se compadece dela. Primeiro é que Jesus poderia passar indiferente e não enxergar, e apenas considerar que era mais um cortejo, como tantos outros. Mas a Bíblia diz que Jesus a vê. Jesus enxerga aquela mulher. Jesus olha para uma pessoa em sofrimento e ele percebe, não lhe é invisível. E aqui vale dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que nos escuta nesta noite, você não é alguém invisível para Deus. Você não é alguém para quem Deus não tenha um olhar. Ele olha para você e Ele sabe da sua dor. Ele olha para você e Ele vê o seu sofrimento. O Jesus compassivo continua com o olhar atento para as pessoas com suas dores, com os seus sofrimentos. E Ele então vê aquela mulher e a sua palavra é curta, mas é cheia de ternura. Não chore. Não chore. Quantas vezes em meio às suas lágrimas você consegue ouvir a voz do Senhor? Quantas vezes nos seus momentos de medo você consegue ouvir o Senhor que diz, não tenha medo? Quantas vezes em meio ao seu sofrimento você consegue ouvir o Senhor que diz, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Você também pode vencer. Quantas vezes, em meio às nossas lutas, a voz do Senhor cala em nosso coração. Como o irmão Azanias acabou de testemunhar. Em meio à sua dor, à sua provação, a canção lhe traz o renascimento da fé, da esperança
e da certeza que o Senhor está atento ao seu choro e ao seu sofrimento. Vejam que não foram discursos longos, aqueles que Jesus poderia ter feito. Um discurso direto, não chore. Não foi uma teologia complexa, mas foi um olhar. Foi uma palavra, foi um gesto de compaixão. O encontro de Jesus com a viúva de Naim, meus irmãos, revela que a compaixão não é apenas um sentimento piedoso, mas um poder transformador. Guarde isso no coração. A compaixão tem poder transformador. Ao ver aquela mulher, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Verso 13. A dor dela não passou despercebida aos olhos de Cristo. Pelo contrário, moveu o coração do Salvador a agir. Moveu o coração do Senhor a fazer uma intervenção. O milagre que se seguiu foi a ressurreição do filho que aquela mulher tinha, e isso nasce do impulso da compaixão. Nesse gesto nós compreendemos que a compaixão verdadeira, ela vai além de palavras de consolo. A compaixão verdadeira, ela toca, ela age. A compaixão verdadeira transforma a realidade. Como nós temos um dos pilares da nossa campanha de missões nacionais deste ano é transformar realidades, nós precisamos então ter corações cheios de compaixão para transformar as realidades ao nosso redor. Precisamos ter compaixão por aquele que está perdido nas trevas. Precisamos ter compaixão por aquele vizinho, por aquela vizinha, por aquele colega de trabalho, por aquele colega da sala de aula, por aquele professor, que você percebe e sabe que ele está perdido em seus pecados. Nós precisamos ter a consciência que são os pecados que nos separam de Deus. Então, qualquer pessoa que está vivendo segundo o seu curso da natureza pecaminosa, com o coração longe de Deus, essa pessoa está perdida. Pode ser essa pessoa um influenciador poderoso, essa pessoa pode ser um bilionário, pode ser um professor super influente, pode ser um intelectual que você conhece, pode ser aquele seu chefe no trabalho, mas se ele não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele está perdido. Então nós precisamos ter olhar de compaixão para essas pessoas e não julgá-las pelo seu poder, não avaliá-las pelas suas influências, mas olhar a alma dessa pessoa que precisa de salvação. E aí desenvolver uma atitude empática, amorosa, de orar, de clamar, de buscar uma oportunidade para testemunhar e assim trazer essa vida para Jesus. Corações que têm compaixão se importam pelo outro, se importam por aqueles que estão em sofrimento. Jesus interveio, ele trouxe vida onde havia morte. Jesus restaura a esperança onde havia lágrimas. Assim nós aprendemos que a compaixão é uma força extraordinária que conecta o coração de Deus à dor humana e abre espaço para o impossível acontecer. A compaixão conecta o coração de Deus à dor e ao sofrimento humano. E aí nós temos o toque da esperança que Jesus dá naquela situação. Ele toca o esquife. E era um gesto ousado, porque alguém tocar em uma situação que estava relacionada à morte era considerado ritualmente impuro. Mas a compaixão de Jesus, meus irmãos, vai para além
das convenções religiosas. Às vezes nós não nos damos conta, mas as nossas tradições religiosas, as nossas convenções, nos fazem agir como aquele religioso que passa ao largo do Samaritano. E no nosso dia a dia, muitas vezes nós perdemos de vista essa sensibilidade que é ter compaixão pelas pessoas, pelo sofrimento, e nós então podemos muitas vezes repetir aquele gesto de passar de largo e deixar aquele que está caído no beira do caminho, à margem, sem prestar o socorro. A tristeza daquela mãe, o sofrimento daquela mãe transformou-se em alegria. A dor em esperança, o fim significou um novo recomeço, porque Jesus estava passando ali e encontrou com aquela mulher. A palavra de Jesus, meus irmãos, não apenas consola, mas tem poder de restaurar vidas. Quando ele diz àquele jovem morto, levante-se, a voz do Senhor rompeu a barreira da morte e devolveu à mãe aquilo que ela julgava perdido. Hoje, meus irmãos, há muitas mães, inclusive servas de Deus, que choram não por filhos fisicamente mortos, mas espiritualmente mortos. Filhos que estão vivos, mas parecem mortos espirituais. Filhos que estão presos às drogas. Filhos que estão no ambiente de violência, que vivem contextos de violência nas suas experiências. Filhos que andam nas más companhias. Filhos que vivem realidades de sexualidade distorcida, filhos que estão distantes dos caminhos que receberam de ensinamentos dos seus pais. A cena de Naim nos lembra que não há situação tão perdida que não possa ser alcançada pela ordem poderosa de Jesus. Há uma esperança para aquela mãe, para aquele pai que carrega no seu dia a dia, em cada noite, as lágrimas por um filho que está perdido. Se a palavra do Mestre foi capaz de trazer de volta à vida um jovem que estava no cortejo fúnebre, quanto mais ele poderá trazer esperança e transformação aos que ainda respiram, mas estão aprisionados em caminhos de morte, em caminhos de destruição. Então, se para aquela mulher houve um recomeço da história dela com o seu filho, a história que você hoje está vivendo com o seu filho ainda não chegou ao ponto final. A história está sendo escrita, e Deus é mestre em refazer histórias mal escritas. Deus é mestre em transformar realidades. Deus é mestre em fazer com que filhos que aparentemente estão sendo levados no cortejo voltem à vida. Portanto, mãe, pai, não deixe de chorar, não deixe de orar, não deixe de clamar pelo seu filho, porque o Jesus que mandou aquele jovem levantar-se de um caixão é o Jesus que pode recobrar a consciência do seu filho. E assim como aquele jovem que um dia afastou-se da casa do pai, e no momento de profundidade da sua vida, ao fundo do poço, ele cai em si e toma consciência que precisa voltar à casa do pai. Ore para que um dia o seu filho que esteja vivendo essa realidade também caia em si e volte aos braços do pai. O clamor das mães não cai no vazio
quando elas choram e clamam diante de Deus. Cristo continua se movendo em compaixão, e na voz ainda de Jesus a esperança e a vida. Jovem, levante-se. Um chamado para a vida, um chamado para a dignidade, um chamado para um novo começo. Eu gosto de pensar, meus irmãos, que, por exemplo, quando dois jovens se casam, uma das mensagens que Deus está dando para o mundo é possível recomeçar a família. A família que para muitos parece uma célula desgastada e perdida, eu estou dando a oportunidade do recomeço. E esse recomeço tem um significado social, mas esse recomeço tem um significado também real na vida de cada jovem. Porque se dois jovens trazem histórias tão distintas e se encontram no milagre do amor, no milagre do encontro de uma nova família, esses jovens podem olhar para o passado e dizer: aquilo que eu vivi de experiência com meu pai, com minha mãe, é digno de repetir aqui no meu casamento, e eu quero viver a experiência feliz que os meus pais viveram. Mas se você olha para o seu passado e diz: a experiência dos meus pais não foi uma boa experiência para mim, em termos de família, de casamento, então eu quero recomeçar a minha família, mas sem viver aquele tipo de experiência. Então, quando dois jovens se casam, Deus dá a oportunidade de um recomeço, uma nova história. Você não está condenado a reproduzir a mesma história que os seus pais viveram. Se a história que eles viveram foi uma história infeliz, um casamento de conflito, de contenda, de briga, isso não é necessariamente o que vai acontecer no seu casamento, porque o seu casamento pode ser o recomeço de uma nova história que você está escrevendo agora com uma nova consciência dos fatos. Portanto, Deus está sempre nos dando oportunidade de recomeço. Aqueles que reconhecem os seus pecados, se arrependem e são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, celebrando assim uma aliança com Deus, essas pessoas têm um recomeço de vida, porque o Senhor lança no mais profundo do mar os seus pecados e Ele escolhe não se lembrar mais. Então, naquele dia do julgamento, quando você comparecer diante de Deus e o diabo acusar a sua vida das coisas que você fez, e Jesus olhar o seu nome no livro da vida, Ele vai olhar lá e vai ver que ao lado do seu nome está um carimbo escrito: foi cancelado. Ele escolheu não levar em conta os seus pecados, porque isso é que é perdão. E o perdão do Senhor lhe aceita como filho arrependido que nasceu de novo. Portanto, Deus é Deus de recomeços, Deus dá novas oportunidades. Jesus fez isso com aquela família. O que Jesus fez foi se mover na direção daquele jovem. Foi uma mãe que chorava, uma mãe que lamentava, e Jesus então restabelece um novo começo naquela história. Mães que me ouvem nesta noite, não deixem de chorar e de orar por seus filhos. O Senhor continua agindo e a sua compaixão continua presente nas vidas. Agora, quando nós olhamos para esse acontecimento ali em Naim, qual foi o impacto que aquilo teve sobre o povo daquela cidade, sobre o povo daquela região? A multidão que presenciou o milagre, ela foi tomada de um temor reverente e glorificava a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, a compaixão não apenas alcançou a viúva, mas a compaixão impactou toda a comunidade, renovando a fé, renovando a esperança em Deus, renovando no coração daquele povo
a certeza de que Deus estava no meio deles. Depois de ver o jovem ressuscitado, a multidão exclamou: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essas palavras revelam algo profundo. O milagre não foi apenas um ato de compaixão para com uma viúva, mas um sinal de que o próprio Deus estava presente e ativo na história. E ao chamar Jesus de grande profeta, aquele povo estava trazendo à sua memória alguns nomes conhecidos como Elias e Eliseu, que haviam ressuscitado também filhos de viúvas. Nós temos o episódio de Elias, lá em 1 Reis 17 a 24, em que depois de sair daquele refúgio em que ele achou que ia morrer ali, e Deus o leva para se alimentar na casa de uma pobre viúva, que tinha um filho, e lá para as tantas, aquele filho morre, e aquela mulher então joga na cara de Elias: você veio trazer o meu pecado à tona? E Elias pega aquele menino, leva para o seu quarto, e ali ele debruça sobre ele, ali ele ora, e o Senhor então traz de volta a vida daquele jovem, ressuscitando, e Elias o devolve à sua mãe. Dá para imaginar a grande alegria? Aí, 2 Reis, capítulo 4, versos 32 a 37, traz o relato de Eliseu e a sunamita, aquela mulher que oferece um quarto para o profeta, e o seu filho está no campo e começa a sentir uma dor, morre, e ela então manda pegar um animal para ir até a casa do profeta, e quando alguém pergunta: vai tudo bem contigo? Ela simplesmente responde o quê? Vai tudo bem. Um filho morto está em casa, ela está indo ao encontro do profeta, mas ela diz: vai tudo bem, porque aquela mulher alimentava-se da fé de que aquela situação não era o ponto final da história. E Eliseu vem até a casa da mulher, se coloca sobre aquele jovem, repete aquilo que Elias havia feito, e aquele jovem é ressuscitado, volta a viver, e aquela mulher glorifica a Deus. E todos esses episódios são conhecidos do povo de Naim. Então, quando se diz um grande profeta se levantou entre nós, eles estão trazendo à memória esses acontecimentos. Mas no caso de Jesus, nós temos algo maior. Jesus não precisava clamar longamente, ou se esforçar em rituais. Uma única palavra foi suficiente. A multidão reconheceu que não era apenas um profeta comum, mas o próprio Deus que visitava o seu povo. Essa expressão, Deus visitou o seu povo, é uma chave na teologia bíblica, porque ela fala de um Deus que não permanece distante, ela fala de um Deus que entra em nossa dor, um Deus que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um Deus que caminha em nossas ruas, que toca nossos mortos, um Deus que devolve esperança onde parecia haver desespero apenas. Em Naim, a visita de Deus não foi apenas percebida, mas foi experimentada. A cidade inteira testemunhou que o céu se aproximou da terra. Assim, meus irmãos, cada milagre de Jesus não aponta apenas para o alívio momentâneo de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, mas para a realidade do reino de Deus. O Deus vivo está entre nós, transformando choro em alegria, transformando morte em vida. Por isso, este mundo no qual nós vivemos ainda não entrou em estado de putrefação, porque a igreja de Jesus
ainda está no mundo. E a presença da Igreja de Jesus no mundo é a presença do Espírito Santo ainda entre nós. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, foi a promessa do Senhor. Caminhando para o encerramento, nós podemos pensar no valor da compaixão. Assim como Jesus, nós somos chamados a ter compaixão pelos que choram. A compaixão não exige discursos longos, mas presença, empatia, gestos concretos de cuidado. Muitas vezes, quem sofre não precisa de explicações, mas de um olhar de alguém que diz: você não está sozinho, eu estou aqui. A Igreja de Cristo deve ser conhecida não apenas por suas palavras, mas por sua capacidade de se compadecer e de transformar a dor em esperança. O gesto de Jesus em Naim, meus irmãos, mostra que a compaixão verdadeira não se limita a sentimentos, mas se traduz em presença, em ação, em atos concretos, em proatividade. Ele interrompeu a sua caminhada, aproximou-se do sofrimento e devolveu vida onde havia apenas luto. Hoje, a igreja é chamada a ser esse sinal da compaixão de Cristo no mundo. E o momento atual exige algumas práticas concretas de cuidado. Acolher os que sofrem em silêncio, visitando, ouvindo, oferecendo um ombro amigo, cuidar dos enlutados e solitários, com uma presença pastoral que não subestima a dor. E muitas vezes a igreja hoje existe o cuidado pastoral por meio dos pequenos grupos, por meio de um discipulado, por meio de um PGM, em que você está mais próximo da dor, do sofrimento do irmão, da irmã, e você consegue ser essa voz que traz alento ao coração sofrido. Apoiar famílias marcadas pelas drogas, pela violência, pelas crises emocionais, criando redes de suporte espiritual e prático. Dia 12 de novembro, os batistas brasileiros estão sendo conclamados a ir às ruas da nossa cidade para um grande dia de evangelização. Vocês sabem que no calendário batista, 12 de outubro é o dia destinado à evangelização nacional. Só que há muito tempo esse dia não tem sido verdadeiramente usado com essa finalidade. Pensa-se muito mais no feriado do Dia da Criança, ou feriado da padroeira, mas o povo evangélico, o povo batista, pelo menos, tem tido pouca consciência de que esse é um dia nacional de evangelização. Este ano está sendo estimulado e encorajado cada batista a usar a oportunidade para evangelizar e testemunhar. E junto com o material que está sendo usado para promover esse dia, tem lá a informação da Touch Peace, que é uma plataforma virtual em que as pessoas acessam para receber uma palavra de aconselhamento, de conforto, diante de uma situação de crise. Pessoas muitas vezes com uma ideação suicida, pessoas que estão num momento de crise complicada, telefona para lá e tem alguém do outro lado que atende, ouve com empatia, com respeito, faz uma oração, apresenta um plano de salvação, de forma que a Touch Peace tem sido um instrumento que Deus tem usado para trazer socorro às pessoas em meio às suas crises emocionais. Deus tem nos dado o privilégio de servir também nessa plataforma, como psicólogo, fazendo ali assessoria e cuidando daqueles que cuidam da parte lá do aconselhamento. Então são mecanismos que a igreja pode dispor, pode ter para ajudar e apoiar aqueles que estão em crise. Uma outra forma prática de mostrar compaixão é estender mãos aos pobres e vulneráveis, não apenas com palavras, mas com ações que aliviam
as suas necessidades reais. A igreja pode fazer isso, promover a esperança, lembrando à sociedade que Deus ainda visita o seu povo e que sua graça é maior do que qualquer tragédia. Daí porque cada irmão, cada discípulo de Jesus é convocado a evangelizar, a anunciar a mensagem do reino de Deus. A compaixão, meus irmãos, é a marca de Cristo em nós. Quando a igreja pratica esse amor ativo, o mundo reconhece como em Naim que Deus visitou o seu povo. O milagre em Naim nos mostra que Jesus continua sendo o Senhor que enxerga nossas lágrimas, o Senhor que toca em nossas dores, o Senhor que tem o poder de transformar o luto em vida. Portanto, é preciso ter uma atitude acolhedora para com aquilo que acontece em Naim. O gesto de Jesus em Naim mostra que a compaixão verdadeira não se limita aos sentimentos. Portanto, meus irmãos, que esta marca de Jesus, a compaixão, seja também uma marca para a sua igreja e para cada um de nós. O mundo precisa saber que Deus visitou o seu povo e Ele continua entre nós. O seu Espírito está nesse lugar, neste mundo, por meio da sua igreja. A única instituição dentro da nossa sociedade em que os diferentes chegam e se chamam de irmãos. A única instituição em que as pessoas são ensinadas a conviver e se relacionarem não por seu status social, não por sua condição econômica, não por sua condição, sua capacidade intelectual, mas todos são encorajados a se relacionarem em amor, em respeito mútuo, porque Cristo nos torna o seu corpo e um só povo. E é claro, as imperfeições, elas continuam na igreja, porque ela é formada de gente imperfeita. Mas esse é o lugar onde nós somos encorajados a aprender a viver aquilo que é a essência do amor de Deus nas relações humanas. Hoje, o Senhor nos chama a seguir o seu exemplo, estendendo compaixão àqueles que choram, porque cada gesto de cuidado e cada palavra de amor podem ser canais pelos quais outros vão reconhecer: Deus visitou o seu povo. E que a sua atitude, meu irmão, a sua atitude, minha irmã, seja a atitude que reflita o que deve ser uma marca da igreja, um comportamento de compaixão, de amor e de cuidado para o louvor e para a glória de Deus, aquele a quem o mundo deve reconhecer: Ele está entre nós. Amém? Queira o Senhor nos abençoar nesta hora.